for the good time, 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 living for the good time, good time, good time. Voltamos com o nosso programa 5 minutos e agora nós vamos ver como que funciona a quiropraxia na prática. O Navi Porto vai mostrar aqui com o Lucas, que vai servir de modelo pra gente. Exatamente. Agora é com você. Bom, pode mostrar pra gente. Pensando no tratamento de quiropraxia, o paciente ele inicia através de um bate-papo com o quiropraxista. Então, através da conversa, a gente vai começar a ter algumas ideias de como que está realmente a coluna do paciente e com base nisso, a gente já começa a traçar toda a estratégia terapêutica em quiropraxia. Após fazer essa avaliação, nós iniciamos com uma avaliação postural, que também o corpo vai dizer vai dar mais alguns sinais de como realmente a coluna pode se apresentar. Aí após tudo isso, o paciente vai deitar de barriga para baixo. E aí que começa realmente todo o trabalho de avaliação. Exatamente. Lucas, fica por favor de barriga para baixo, com o rosto na cabeceira. Eu vou colocar a coluna em cima do Lucas, mas para a gente poder ter uma ideia do que realmente eu estou querendo dizer. Essa coluna é o número dele, né? Serviu direitinho. Mas vamos lá. Conforme nós utilizamos o corpo da forma incorreta, a musculatura ela começa a enrijecer. E geralmente um lado começa a ficar mais forte que o outro. E isso influencia, é como se fosse um cabo de guerra. O lado mais forte é aquele que realmente vai puxar a articulação e não permitir com que essa mesma articulação vá para o outro lado. Isso seria o lado que nós mais usamos, é isso? Pode ser sim. Né? Então, por exemplo, você tem o hábito, o seu cestinho de lixo está do lado direito. Tá. E você tem o hábito de toda hora rodar o corpo para o lado direito. Né? Então você vai viciar a musculatura a contrair do lado direito. E ela vai fortalecer mais de um lado. Exatamente. Do outro vai ficar mais tensionada do que do lado oposto. Um exemplo típico é a gente quando dorme de barriga para baixo, que é um crime. Né? Nesse momento, nós percebemos que tem um lado que a gente consegue deitar com tranquilidade, o outro é meio esquisito. Fica meio né? Esse é o exemplo típico de que a musculatura está desequilibrada. Então, durante a avaliação de quiropraxia, o quiropraxista, no caso eu, vou examinar todo o movimento daquela coluna vertebral e identificar se nessa coluna vertebral existem o que a gente chama de bloqueios, que a gente chama de complexo de subluxação articular. É um palavrão, mas via de regra, o que ela significa? É uma alteração no movimento daquela articulação que impede com que aquela articulação realmente movimente de forma saudável. E vai trazer contração muscular, e essa contração muscular vai trazer dor. Isso por conta dessa musculatura que você explicou logo no começo. Exatamente. Né? Então, vou retirar aqui a coluna. E aí nós começamos a avaliação. Então, primeiro eu dou uma passadinha de mão para sentir como que está o tônus da musculatura. E começo a avaliar o posicionamento dessa coluna, das vértebras. Faço alguns testes funcionais, né? São testes dinâmicos, para a gente perceber realmente se aquela coluna tem movimento, né? Aqui eu identifiquei uma alteração. Então o que eu percebi? A articulação ela travou numa posição, de flexão, ou seja, a articulação fez isso aqui. Ela fez esse movimento aqui. Tá. Né? Isso é muito comum quando a gente, por exemplo, trabalha sentado na frente do computador. Então a gente acaba viciando a coluna nessa posição e na hora de voltar ela não volta totalmente. Fica uma meio travadinha. Fica meio travadinha. Então aqui eu identifiquei que tem uma articulação um pouquinho flexionada. Né? Então, com base nisso, eu vou corrigir. Como que eu corrijo? Utilizo uma técnica bem leve. Inspira, Lucas. Solta o ar. Isso, muito bom. Aí. Ele faz barulho. E faz barulho. O que é esse barulho? Não é nada quebrando. Né? Esse barulho simplesmente a gente chama de processo de cavitação articular. Que é o quê? Conforme você vai usando o seu corpo, a articulação vai se aproximando. E cria um vácuo, uma pressão negativa na articulação. A partir do momento que aí que ela trava, que ela não consegue... Exatamente. Que a sensação que a gente tem de... Parece que tem alguma coisa segurando a gente. Sim. Né? E aí o que acontece? Quando tem esse processo de pressão negativa na articulação, quando eu espaço, faz o barulhinho.
né? E aí esse barulhinho, ele simplesmente é um fenômeno. Que coisa! Eu queria saber o que era esse barulho, eu acabei de descobrir hoje, porque eu estava tão curioso para saber, que a gente sabe que sempre estrala para cá, estrala para lá, e agora a gente vai entender. O que a gente tem que ficar muito atento, Normando, é o seguinte: se, por exemplo, você vai para um paciente, para um terapeuta informal, um cara que não é realmente formado em quiropraxia academicamente, muitos deles são muito apegados a esse barulhinho. Tá. E esse barulhinho, ele não significa que o fato de fazer barulho corrigiu, né? O fato de fazer barulho significa que você espaçou a articulação. Mas se você ficar muito apegado ao barulho, você pode desenvolver lesões na coluna vertebral. Não é esse o objetivo. E aí depois qual que é o próximo passo agora? Depois disso, né, aqui eu só vou dar uma corrigidinha. Inspira profundamente, solta o ar. Isso, esvazia todo, bom. Aê, mais um pouquinho. Muito bom. Depois de manipulado toda a região torácica, né, eu começo a observar também como que está a região pélvica, que é a base da nossa coluna, ela que segura a coluna vertebral inteira. Se ela não estiver alinhadinha, ela começa a provocar alterações aqui em cima. Então aqui no caso, existe um teste que a gente utiliza, que é para ver o movimento sacroiliaco também, o posicionamento dele. Isso, deixa bem soltinho. São todos testes específicos em quiropraxia. Aqui eu identifiquei uma alteração nessa articulação, que é essa aqui. Sim. Típico, sentar com a perna cruzada, né? O fato de sentar com a perna cruzada, você faz com que a articulação ela rode, né? E ela trava naquela posição. Então, sentar com a perna cruzada, sempre com a perna cruzada do mesmo lado, pode desenvolver desequilíbrios musculares e inflamações na articulação. Então, aí nesse caso, eu vou tentar restaurar esse movimento. Fica de lado, Lucas, com esse lado aqui para cima. Isso, com licença. Pegar a perninha. Vamos dobrar um pouquinho aqui. E aqui eu vou fazer um movimento, uma técnica para restaurar esse prontinho. Barriga para baixo agora. Aí ela volta ao normal. Inicial. A partir do momento que volta, a musculatura começa a relaxar, né? E aí esse relaxamento muscular vai fazer com que a articulação também movimente mais. Basicamente, a quiropraxia ela tem dois fenômenos. Um fenômeno neurológico e um fenômeno mecânico. O fenômeno neurológico significa o quê? Lembra no nosso programa anterior, quando eu falei das vias de tato e dor, onde quando a gente estimula o tato, a sensação tátil em cima da dor, dá um tchutchu no cérebro. E o cérebro começa a reconhecer aquilo como se fosse um processo de sensitivo, não apenas doloroso. Entendi. E nesse momento ele manda sinais de relaxamento na musculatura. Alívio nesse Exatamente. Momento em que você... Então, quando você faz esse estalido, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para o Lucas. Enquanto você faz esse estalido, né, e mexe, reposiciona a articulação, esse estalido ele vai dar uma overdose de estímulo tátil. E aí esse estímulo tátil vai inibir a contração muscular. Esse é o primeiro efeito. O segundo é um efeito biomecânico, que significa o quê? Estava travado, eu destravei. Na hora que eu destravei, a musculatura não precisa mais brigar uma com a outra. Então dá essa sensação de alívio. Exatamente. Entendi. Agora, uma coisa que eu estou percebendo, eu vi que você encontrou vários pontos. E acredito que no dia a dia nós vamos causando isso. Então, sim, quer dizer que eu tenho que procurar ou uma quiropraxia ou alguma coisa que me coloque no local sempre? Sempre. O que acontece? Digamos que você nunca fez quiropraxia. Então, nesse caso, você tem que passar por uma avaliação minuciosa com um quiropraxista, onde ele vai fazer uma bateria de técnicas para desbloquear, para tirar todas essas restrições de movimento que a gente desenvolve. Sim. Então, geralmente, o primeiro contato com o quiropraxista vai exigir, né, essas restaurações, né, em 5 sessões. Tudo novamente. Exatamente. E depois a manutenção disso é de quanto em quanto tempo? Depende da atividade do paciente. Tá. Se o paciente é um Eu atleta, sou dentista, então... você pode desenvolver alterações com mais frequência. Nesses casos, pelo menos uma vez por mês tem que passar por um quiropraxista, né? Porque aí você vai desenvolver essas alterações. E isso traria o benefício de você conseguir estar mais alinhado e sentir menos dor na coluna. O que a gente tem que imaginar é, o nosso corpo, ele não é indestrutível, né? E nós machucamos ele a cada dia, a cada hora.
Então, a partir do momento que a gente altera o movimento, a nossa performance começa a cair. O nosso rendimento físico cai. Então a gente vai sentir o corpo cansado, o corpo preso, depois vai evoluir para dor. É conseguir melhorar isso, Exatamente. Para isso que tem a quiropraxia. Para isso, como prevenção e tratamento de lesões. Perfeito. Gente, então vocês perceberam que dá para melhorar e a ideia é você utilizar isso para você melhorar a tua vida e o teu dia a dia. Chegamos ao final de mais um programa 5 Minutos. Agradeço muito ao Davi Porto por ter recebido a gente aqui na clínica dele. Se vocês quiserem entrar em contato com ele, todos os contatos estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Qualquer dúvida ou sugestão pode mandar um e-mail para 5.minutos@tvmundi.com.br. E até o próximo programa.